Primeiro aspecto que a gente tem que pegar é justamente os movimentos de renovação litúrgica e o modernismo incipiente, mesmo antes do Concílio Vaticano II. Então, para quem está perdido no debate, o Concílio Vaticano II é quando a gente tem essa série de liberalizações dentro da igreja. O Ratzinger, antes de se tornar o Papa, ele chegou mesmo a dizer que o concílio foi um antissílabus. Ou seja, no sílabus do Papa Pio IX, salvo engano, ele coloca tudo aquilo que é vedado a um católico, que não é uma prática aceita. E, bom, lá tinha uma série de questões, a liberdade restrita, a liberdade de expressão por si desregrada, por exemplo, outras questões relativas até onde se estende, de forma positiva, a liberdade do homem. Aqui entra o debate principal, que é a respeito do qual é o fim último do homem, a teleologia, o telos do homem, o propósito. A liberdade, então, ela é um meio e não um fim em si. Por que eu estou especificando isso aqui? Porque quando o Ratzinger ele coloca que a igreja pós-conciliar ela é o antissílabus, ele está falando que é a igreja que está negando a sua posição ortodoxa. Ela está querendo se adaptar ao mundo pós-Revolução Francesa. Então, isso é dito expressamente que há o intento, a partir desses movimentos de renovação litúrgica, de renovação carismática e afins, todas as formas de modernização da igreja, a ideia de assimilar as filosofias, conciliando elas com a doutrina pregressa. Mas não é possível você fazer isso uma vez que todos os papas anteriores condenaram o nominalismo, condenaram o materialismo e todas as principais correntes filosóficas da modernidade para cá, da era contemporânea para cá. Então, assim, o fato da gente estar incorrendo nestes erros doutrinários de 40 para cá, e vale citar que o Concílio Vaticano II não foi parido do nada. Então houve uma série de movimentos. Aqui no Brasil a gente tem movimentos de renovação litúrgica desde a década de 20 e 30. Isso teve no mundo inteiro, que era para rever a liturgia da missa, os dogmas da igreja, afins. Enfim, era um movimento que já pré-existia, então não é de se assustar que já tinha essas visões pouco ortodoxas ainda na década de 40, com um humanismo exacerbado. Só que o perigo que está aí é a gente tirar Cristo do centro, a nossa doutrina da realeza de Cristo, e colocar o homem ao centro. O homem como feição da representação de Deus. E aí a gente pode incorrer numa série de problemas dogmáticos e da praxis da liturgia, uma vez que a gente vai criando essa confusão sobre os nossos fins. Aí os fins, quando a gente vai ter, sei lá, objetivos ecumênicos e afins, para de se aproximar de Deus, buscar a verdade e começa a pensar em questões secundárias a respeito do homem, a respeito dos governos, a respeito do clima, enfim, todos esses tipos de pautas que a gente vê que muitos grupos mais tradicionalistas atacam muito incisivamente de maneira inadequada, mas que realmente ali tem o germe de um problema bem sério, que é justamente o abandono da doutrina. Então a gente está começando. Mas qual teólogo dito modernista faz isso? Bom, a gente pode dizer que, em alguma medida, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve uma série de padres mesmo que encabeçaram esses discursos. O Helder Câmara enveredou para esse lado. Antes do concílio, influenciados pela Maritain. Não, o Maritain. O Helder Câmara e o Maritain na mesma frase é tanto. Não, eles podem ter chegado em fins diferentes, mas, por exemplo, por trás de todo o movimento de renovação litúrgica no Brasil, de pegar a doutrina social da igreja e resumi-la às questões materiais do homem, cortando o vínculo com o fim último, que é a salvação das almas, foi a partir da literatura de Maritain. Foi assim que o Gustavo... Maritain faz isso? Bom, ele traz uma série de dimensões do tomismo... Bom, aqui eu não tô com as fontes aqui para poder... Não precisa. Em qual tese ele faz isso? Bom, porque, veja, eu fui ler o Maritain por causa disso. Eu confesso pra você que eu tinha pouco interesse na leitura do Maritain. Mas aí eu fui ler ele falando, por exemplo, sobre a pessoa e o bem comum. Eu fui ler ele falando sobre o homem e o Estado. E o que eu vi foi a centralidade de Deus em sua tese. Tudo o que ele abstrai para o homem é apenas em virtude de acreditar que somos filhos de Deus. Sabe essa noção de ser filho? Ele pega essa noção e diz, se eu sou filho de Deus e você é filho de Deus, eu não posso ter, do ponto de vista ontológico, uma característica que não foi dada por Deus.
eu só posso ter essa característica se pelo consenso dos homens, eu, através da dignidade dos homens individualmente, adquirir ela. Isso significa que um governante deveria agir tal qual qualquer outro homem. É isso que significa em suma. E eu sei de onde você está tirando isso. Você está tirando isso porque o Gustavo Corsão diz que o Maritain, ele esquece Deus. Só que isso é falso. O Corsão é um excelente autor. Ele tem diversas outras contribuições muito relevantes. Só que ele erra. Quando ele diz que o Maritain não considera Deus sobre esse aspecto fundamental, ele esquece que toda a justificação do que é, por exemplo, vontade, está diretamente relacionado a satisfazer a Deus. E o que ele diz? Por exemplo, virtude para o Maritain. Como é possível estabelecer verdadeiramente a virtude do ponto de vista do Maritain? Se você o faz de forma livre, você transforma a sua vontade na vontade de Deus. Isso significa que a força jamais cria virtude. Jamais. Porque quando você tem um objeto externo a ti que te obriga a agir de determinada forma, a sua ação foi de um jeito e a sua vontade de outro. Então ele mostra que queremos uma sociedade virtuosa? Ok. Vamos ser profundamente livres. Queremos uma sociedade virtuosa? Vamos escolher pessoas que tenham, de fato, sob os nossos olhos, sob a nossa consciência, a virtude. E, veja, eu não estou ignorando que o que o Maritain faz é derivar uma democracia. Eu não estou ignorando isso, eu não sou louco. Porque ele vai dizer que daí vai surgir uma democracia cristã. O que eu estou dizendo é que os mecanismos de legitimação da comunidade política, e ele faz várias distinções entre Estado, comunidade política, entre como é que era? Ente político. Essas distinções que ele faz dizem o seguinte: Deus deu dignidade ao homem. O homem não tem dignidade intrínseca, nenhuma, zero. O homem é nada sem Deus. Só que ele deu o mesmo tanto de dignidade a mim e a você. Formamos a comunidade política em específico decide ante os homens dessa comunidade como vão se organizar. Isso significa... Aí que é o problema. O Maritain, ele ignora o próprio Papa Leão XIII, ele ignora o próprio São Tomás de Aquino, que é o princípio da autoridade justa. Todo poder emana de Deus. Mas ele diz isso. Mas o poder emana de Deus justamente porque não tem dignidade sem Deus. Sim. Só que aí vem a questão do naturalismo. A natureza do homem é a governança. E aí que vem um dos problemas centrais do anarcocapitalismo. Você pegar o fato de que o homem precisa ser livre para nutrir virtudes, ou seja, o mal é a corrupção do bem. Então nós escolhemos, perfeito, pecar e nos corromper. É daí que surge o mal. Beleza. Só que você dizer que a partir disso a gente pode aceitar qualquer regime que pode levar as pessoas inclusive ao erro é falta de caridade. É nosso dever, quanto sociedade, reconhecer a autoridade justa e mesmo reconhecer, segundo o princípio de justiça, o combate à liberdade para o mal. E aqui, já que a gente vai fazer assim, sem o tempo, eu vou só emendar em um pequeno trecho e já devolvo a pergunta para você, porque eu acho que ele esclarece essa questão. O Leão XIII, em Immortality Dei, ele coloca: porquanto não é lícito desprezar o poder legítimo, seja qual for a pessoa em que ele resida, mais do que resistir à vontade de Deus. Ora, os que lhe resistem correm por si mesmos para sua perda. Quem resiste ao poder, resiste à ordem estabelecida por Deus, e os que lhe resistem atraem a si mesmo a condenação. Romanos 5, versículo 2. Assim, pois, sacudir a obediência e revolucionar a sociedade por meio da sedição é um crime de lesa majestade, não só humana, mas divina. Sendo assim, o governo é instituído aos homens por natureza. Todo poder emana de Deus. E cabe ao bom rei, o que é o bom rei? É aquele que defende a justiça e o que é certo. É por isso que a gente não pode levar esse imperativo categórico da liberdade. Só através da liberdade a gente pode voltar a Cristo. Sim, como meio, mas não pode ser o fundamento. A liberdade não pode estar acima de todas as outras coisas. Se nós temos um governante justo, é justo que ele combata o mal ferindo a liberdade. E aí que, com base na citação de Leão XIII, eu devolvo a questão. Fica evidente a natureza do Estado e a legitimidade do governo. Mesmo a igreja tem seu Estado, no caso o Vaticano.
Como um libertário justifica sua rebeldia em face da doutrina da igreja e a mera existência do Vaticano, que é um Estado que cobra imposto e que, na visão libertária, é imoral? Checkmate, meu Qual que é a definição do Estado pro católico? Qual que é a definição do Estado pro católico? Bom, aí a gente precisa ver, porque a doutrina, ela é perene. Só que a sociedade, ela... São Tomás de Aquino, qual é a definição dele de Estado? Sim, a gente vai ter a cidade de Deus, a cidade do homem, a gente vai ter a própria noção naturalista sobre a origem da sociedade, o princípio orgânico da sociedade. Então, se tu tá dizendo a palavra Estado, ela não quer dizer... Isso aqui foi uma falácia de 4 tempos, você sabe disso. O sentido católico de Estado não é o sentido moderno de Estado. Porque mas o Leão XIII tá falando... O Leão XIII tá falando dos Estados modernos... Vale lembrar que o Leão XIII está no contexto pós-unificação italiana e o Vaticano é um Estado moderno. E aí? Claro. Aí a grande questão é possível dar legitimidade a um Estado no sentido moderno? Tem como. Vamos lá. Então, o Império Romano, mas o Império Romano não era pagão? O que o cristão fez, a Revolução dos Apóstolos, não é justamente converter essas instituições caídas num regime orgânico e católico? Sim, o Estado moderno, Leão XIII organiza a reação católica nos mesmos princípios. Vamos tomar as instituições e a partir de católicos lutando o bom combate, a gente pode converter o Estado moderno também. Mas do ponto de vista ANCAP, o Vaticano é um Estado? Você sabe a resposta. Por que pro ANCAP o Vaticano não é um Estado? Mas você sabe a resposta, você sabe disso. Não, já ouviu várias vezes as pessoas falando isso. Então, mas por quê? O Vaticano não seria um Estado. Então, vou te explicar, Roberto. Não é? Vou te explicar. Porque há uma noção de legitimidade. A legitimidade é a palavra. O que constitui o Estado? O Estado ele é constituído pela legitimidade que os homens dão a ele. O poder, quando ele se estabelece, ele se torna independente do homem. Isso significa que o homem deve obedecê-lo. Mas o que cria o poder é justamente a comunidade dos homens. Os homens, nesse sentido, dizem: qual rei deve mandar em mim? Qual rei deve determinar qual é, efetivamente, o meu modo de agir nessa comunidade? Isso o homem pode fazer. Isso é permitido ao homem que faça. O que não é permitido ao rei é governar sobre aqueles homens sobre os quais eles não têm legitimidade. Então é muito simples. É possível que um rei no Brasil governe sobre súditos na França? Impossível. Não é mesmo? Porque ele não possui a legitimidade. O que falta a ele entre um passo e o outro é justamente a legitimidade. Então, pode falar. Vamos lá. Para a população cristã, Roma pagã tinha legitimidade? Tinha. Dê a César ao que é de César. Sim, os apóstolos não pregaram revolução nenhuma. Eles não tinham legitimidade nesse sentido de, eu aceito porque o governante é justo, me representa. Segundo a sua lógica, se amanhã surge um grupo de neopentecostais no meio do Vaticano, pronto. O Papa não pode mais ser um governante legítimo. O princípio de legitimidade, que você está apresentando, pelo menos, não faz sentido nenhum. Porque se todo mundo organicamente for gostar do seu governante, esse for o princípio de legitimidade do Estado, cara, não tem Estado no mundo que se sustente. E aí, o conhecimento comum é que o ANCAP, no geral, abomina o Estado, imposto é roubo e afins, dentro dessa... É porque as pessoas não gostam do Estado. A situação fática hoje é que as pessoas abominam o seu Estado. Sim. Se fosse dado a você a possibilidade de não financiar o Estado que você vive hoje, eu tenho absoluta certeza que por ele ser um Estado abortista, você não financiaria. Né? Então, hoje você já não dá legitimidade para esse Estado como ele está agora. Do jeito que ele se manifesta, ele se organiza hoje, você já não dá legitimidade para ele. A pergunta é, a qual Estado você daria legitimidade? E, de novo, do meu ponto de vista, existe um governante sobre mim, o Papa. Existe outro governante sobre mim. Vou falar mais um, o bispo. Meu bispo é um governante sobre mim. Mais do que isso, aqueles que, se ele disser quem deve aqui empreender o poder secular é fulano. A partir de hoje, ele é meu mestre. Agora, a pergunta é, por que a igreja não diz isso? Você sabe, né? Tem um motivo pelo qual a igreja não determina quem são os governantes. Que motivo é esse? Porque ela acredita que essa escolha deve ser feita por parte da comunidade fiéis.
É por isso que ela condecora esse indivíduo, consagra esse indivíduo, mas consagra a escolha da comunidade dos fiéis. Porque senão era muito simples. E, de novo, a pergunta do ponto de vista do católico libertário não é o que fazer com ele mesmo. O católico libertário está disposto hoje a seguir as regras e instruções que são dadas pela igreja a ele. A pergunta é o que fazer com os infiéis. É por isso que a gente sempre volta para o Conselho Vaticano II. Porque o católico diz, aquele que o Papa determinar que é o homem que deve liderar, por ele estar imbuído da autoridade dada pelo próprio Deus, esse é o meu líder. A pergunta é, o que faremos com aqueles que estão fora da comunidade católica? Com aqueles que não são católicos? E a quero entrar nesse ponto. Eles podem determinar legitimamente como o poder funciona para eles? Não, eu quero chegar nesse ponto, Meurim, mas uma questão que não tem como ignorar é Romanos 5, versículo 2 aqui expresso. Quem reside ao poder resiste à ordem estabelecida por Deus. Os que lhe resistem atraem a si mesmo a condenação. Mesmo que eu odeie o Lula, ele tá lá por vontade de Deus. Seja para punir a gente, seja o que for. Mas ele é a autoridade instituída. Eu não gostar dele, eu não ver legitimidade nele, não dá pra eu dar um salto e falar assim, ele não é legítimo. Se ele tá lá, antes a má ordem do que a anarquia. Já dizia Jackson de Figueiredo. Como se contorna isso? O que vem a ser a legitimidade e a implicação prática na legitimidade do Estado? Oi? Por quem que o Lula foi instituído? Ó, vamos lá. Toda a governança, ela é naturalmente estabelecida pelos homens. E aí vem Leão XIII, quando ele tá falando sobre os estados modernos em ascensão. Ele tá literalmente falando pros tradicionalistas, que estavam fazendo um monte de contra-revolução, falando, parem de iniciar guerras civis, sejam ordeiros. Se o sujeito foi empossado, é vontade de Deus, segundo o direito natural. A gente naturalmente temos lideranças. Foi a vontade de Deus, mas qual foi o meio para que a vontade de Deus se estabelecesse? Bom, a gente vai dar dos fiéis, não foi? Não necessariamente. Como não necessariamente? O Lula está no poder por outro motivo que não o consenso da comunidade dos fiéis? Bom, eu acredito que sim, né? A gente pode ter diversas formas subversivas de colocar alguém no poder. Então ele está no poder por causa disso. Todos os governantes dos estados modernos estão em virtude do conselho da comunidade dos fiéis, não é isso? Porque o que o Maritain estabelece, e eu estou usando o Maritain porque você entrou no Maritain, porque é muito comum entrar no Maritain. Você podia ter entrado em outros teóricos. Você poderia ter entrado, por exemplo, no Ratzinger. Sim. O que é estabelecido, do ponto de vista do Maritain, é um mecanismo por meio do qual nós temos um homem passar a poder exercer poder sobre a sua comunidade. Qual mecanismo é esse? O consenso. Na sua visão, o consenso da comunidade dos fiéis foi quem colocou César no poder, por exemplo? Naquele momento foi. Como foi que ele entrou ali? Mas aí você está usando o emprego de fiéis no sentido de qualquer súdito. Porque a igreja é universal. Sim, mas não necessariamente você está no corpo místico de Cristo simplesmente por existir. É uma profissão de fé, é uma escolha. Óbvio, claro, evidentemente. Só que ela é universal. Então, sim, as falas dele são universais. O poder se constitui por meio da aceitação e do apoio dos seus fiéis perante o poder. É assim que eles determinam que é A ou B. Não é isso? Hoje, por exemplo, por que... Digamos que toda a família real fosse assassinada no Brasil. Eu vou até bater aqui porque não gostaria de forma... É só uma hipótese. Como nós decidiríamos quem poderia ser o rei? A gente vai fazer eleição? Porque eu não disse isso. Não disse isso. Eu disse que será um mecanismo de consenso. Não será um mecanismo pela força, ou pelo consenso. Será mesmo? Eu acho a teoria política indica que todos os governos são gestados por elites, por minorias, não por maiorias. Então, mas aí nós discordamos completamente. Eu acredito que o que determina realmente a manutenção de uma comunidade política é o apoio. Você acredita que é a força. Só que a força ela é momentânea. Mas o apoio nunca é unânime. Física. Nenhum cristão pediu César como imperador. Não faz sentido isso. Exatamente. Você precisa de apoio
grupos específicos. É isso Mas que determina. quão unânime ela precisa ser para você dizer, por exemplo, que a comunidade na França não pode ser gerida pelo rei do Brasil. É lógico que há ali, entre o zero e a maioria, alguma coisa que determina que você não teria efetivamente a possibilidade de governar legitimamente. Bom, a legitimidade vai estar ligado, vamos lá, aos meios que se emprega a autoridade, correto? Então vamos lá. Se um poder, uma ordem tirana chegou até lá, a gente pode sim combater e buscar meios de destituí-lo. Mas a gente não vai fazer isso de forma a pregar a anarquia em detrimento da ordem. A gente não vai apelar para quarteladas e revolução. Isso, mas um CAP defende isso? Bom, quando a gente está falando sobre imposto é roubo, a gente está, em alguma forma, buscando formas de resistência, não admitindo a legitimidade do governo que ali está. A gente está fugindo do princípio básico. Isso aí está expressamente financiar condenado. Um Estado legítimo? Sim. Você pode financiar um Estado legítimo? Se a autoridade... A resposta é não. A resposta é não. Você não pode financiar um Estado legítimo. Se você souber Problema que seu dinheiro vai para aborto, você não pode financiar esse Estado. O Estado só se torna ilegítimo na doutrina da igreja a partir do momento em que ele... Não, calma, eu tô falando... Você não pode financiar um Estado ilegítimo. Sim, eu tô falando. Só que o que torna o Estado ilegítimo? É quando é um certo, Estado mas pagão, que pede pra você apostatar. O Estado pode ser horrível. Comigo, certo, mas você concorda comigo que você não pode financiar um Estado legítimo? Dentro desses termos, ok. Ok, beleza. Você concorda comigo que se o Estado está... Se o seu dinheiro vai para abortos, se o seu dinheiro vai para prostituição, se o seu dinheiro vai para, por exemplo, políticos usarem drogas... Ô, Miorinha, até aí, se minha avó tivesse duas rodas e um guidão, ela era uma bicicleta também, cara. O negócio não é esse, entendeu? Não, a gente vai fazer uma teoria perfeita onde eu falo assim, aí eu concordo. Se o Estado tá me mandando arrancar o escapulário, a falar, eu odeio... Não. A gente tem liberdade de... Ó, a República Velha foi 1000 vezes mais satânica e laicista do que a Sexta República. Tirou direitos políticos... E o Lula é 1000 vezes mais satânico e laicista do que qualquer um deles. Só que isso não se reflete necessariamente nas instituições. Eles defendem utilizar a força com qualquer um que lute contra o sincretismo. Eles são intolerantes. A República Brasileira é, em suma, uma força do diabo na Terra. Não. E você está tentando me dizer que ela é sob qualquer prisma católico legítimo. E é falso. Aí que tá. Agora, a legitimidade está subordinada aqui. Estão indo na porta da sua casa falando assim, Miorim, queime as suas imagens, jogue todos os seus escapulários, tudo fora e renuncie a Cristo. Não é isso que acontece. Por pior que seja o Estado brasileiro, ó, em 1889, um Estado anticlerical que perseguiu padres, que tirou direitos políticos, que foi, assim, enveredou quase pra bombardear a igreja literalmente, Leão XIII trocou cartas com Deodoro da Fonseca, que tinha um gabinete inteiro maçônico, e falou, olha, a gente reconhece a República no Brasil mediante a liberdade de culto. Era um Estado muito pior que o atual, e Leão XIII... Oi? Você deve evangelizar? Não, devemos. E como que a gente vai fazer isso sem poder se pronunciar cristãos? Você é permitido evangelizar no Brasil? Ué, você não consegue sair na rua, pregar a palavra? Nada disso pode? Boa parte das nossas doutrinas são consideradas intolerância religiosa. Hoje, se você falar, você sabe disso, pô. Eu assisto o canal, pô. Quantidade de coisas que você não fala porque você vai ter o canal derrubado, o Ministério Público te atacando, você tá aqui só de diversão. Miorim, eu sou catequista. Todo encontro sobre família, eu posso dizer com alto e bom tom, família é homem, mulher e a prole. Mesmo que o Estado não reconheça isso, isso é família para a Igreja Católica. E eu nunca respondi a qualquer processo legal. Eu estou pregando para 30, 40 pessoas dentro de uma instituição reconhecida pelo Estado e eu não estou sendo preso por isso.
Eu não vou te complicar aqui, mas o teu público sabe. Tu tá dando de doido aqui comigo. Mas tudo bem, digamos que tu seja livre sim no Estado brasileiro para pregar. Vamos partir desse princípio aqui, porque eu também não quero complicar a vida de ninguém. O que nós precisamos entender é o seguinte. Já complicou do Vilela, né? Porra, o Vilela me desejou feliz aniversário, inclusive. O que acontece? Em todos os termos políticos, quando nós entendemos a posição de um católico, a gente precisa diferenciar ele dos infiéis. Os católicos, eles devem obedecer sob critérios muito específicos. Então, um exemplo muito simples. O que determina se uma comunidade é politicamente legítima ou não? A existência de um credo católico imediato. A existência, por exemplo, de uma comunidade hierarquicamente estabelecida de bispos, por exemplo. Então, nós temos diferenças claras aqui entre como é na China e como é no Brasil. Na China, eu acho que até você diria que o católico tem autorização de não financiar o Estado. Né? Para utilizar um extremo. Só que toda a discussão ela não existe para o católico. Porque o católico fará aquilo que a igreja disser. Pergunta é, aquele que, sendo parte de uma comunidade política, não é católico, ou seja, não está diretamente instruído por sobre essa autoridade, é legítimo para ele que ele, sob qualquer via possível, ou sob qualquer instituição possível, escolha, por exemplo, viver numa comunidade não católica, até mesmo uma comunidade protestante, que rejeite esse princípio. Mais do que isso, é possível que um ateu escolha meios, escolha uma convivência que seja de ateus. Porque no final do dia, tudo que eu vou te dizer tem um teste de fogo ali, que a igreja me disse para fazer. Então a igreja tem relações amistosas com o Brasil. Relações que não mantém, por exemplo, com outros países. Não mantém com a Nicarágua hoje. A igreja hoje não mantém boas relações com a Nicarágua. Hoje, se você não financiar o Estado da Nicarágua, você está autorizado pela igreja a não fazer. Porque parece que há um rompimento. Qual que foi o princípio da ilegitimidade do Estado da Nicarágua? Perseguição e exigir a apostasia. Então, mas quem foi que decidiu isso? Não foi o Vaticano. Quem criou esse rompimento foram os próprios bispos da Nicarágua. O Vaticano, ele não tem meios possíveis para ir a cada comunidade determinar como que é a saúde e a qualidade do regime político que há ali. Ele depende da consciência dos bispos da Nicarágua que estão próximos àquela comunidade. Errei alguma coisa? Não, tá. Onde você quer chegar? Aconteceu na prática. Do ponto de vista do Brasil, nós temos uma comunidade política muito mais virada à esquerda. Então, nós temos algumas afirmações e algumas ideias que seriam, em qualquer outro lugar do mundo, vistas como ideias... Mas sabe, Meurim, a gente precisa aqui nutrir também a temperança, sabe? Não é proporcional. A gente tá olhando para padres que estão sendo martirizados e tá falando que isso é similar a gente ter alguma complicação, um embate com comunidade X ou Y aqui dentro. Não é proporcional isso, é isso que eu tô dizendo. Isso é um desrespeito com os reais mártires que estão sofrendo, pode ser mesmo na China, pode ser na Nicarágua, que realmente estão assim, sofrendo com perseguições claras e tendo uma pressão clara de apostasia. É completamente desproporcional. O que Leão XIII e mesmo o Pio IX vira pra gente e fala pra gente como a gente se comporta diante desses estados indiferentes, que é a carta pastoral do Sebastião Leme. Ele não tá falando assim, para de pagar imposto, vai lá e se rebela contra o Estado, ou então para de financiar. Ele fala assim, nós temos que combater o indiferentismo. Se a maior parte é cristã, a maior parte é católica, vamos combater esse problema. O Estado é ateu, tá sendo indiferente com a maior parte da população, então católicos ao combate. Vão vocês e tomem o Estado. Façam ele ser sacralizado por dentro.
formem grupos de estudo, atuem, façam parte dessa comunidade. Não é você falar assim, então o Estado é ilegítimo, não vou pagar imposto e dane-se. É um salto lógico completamente... Eu tô argumentando que eles não estão sendo perseguidos porque eles estão defendendo coisa que você mesmo disse, você sabe disso. Eu não tô dizendo nada que você não diga. O motivo pelo qual a CNBB não é perseguida pelo Estado brasileiro é porque a CNBB repete muitas coisas que são de curso oficial. Ponto. Sim, eu concordo que a comunidade... A comunidade de padres efetivamente não se vê pressionada por essa questão é porque muitas das principais questões do que seria uma comunidade católica sincrética e o que seria uma comunidade laicista, eles estão adotando. É por isso que eles não estão sendo perseguidos. Mas isso aí é absurdo por si. Eu vou à missa tridentina na minha cidade, que é celebrada dentro de uma paróquia onde o padre é modernista. E não há perseguição aqui no Brasil às missas tridentinas. Só que, vamos lá, que tipo de perseguição a gente tá falando? É um problema político entre o nosso clero? A discussão entre eles? Ok. Agora isso tá... Os padres... Eu vou ter que ser mais tradicionalista que você aqui, não, calma. Saquarema. Pelo amor de Deus, Saquarema. Se houvesse uma perseguição sistemática, faria sentido o padre, o pároco da paróquia, permitir que uma missa tridentina fosse celebrada ali? Faz algum sentido isso? Quando eu falo assim, eu frequento a missa tridentina, o padre modernista da minha paróquia vai e fala assim, perdeu o direito de ser catequista, tchau. Isso não acontece, Miorim. Tem um problema, sim, de tensão política? Tem. Mas a gente não tá num nível onde estão nos censurando, nos matando, nos prendendo. É um salto maior que a perna. Não tem como a gente alegar esse tipo de coisa. A gente tem um problema sério na questão religiosa, tanto entre os padres, quanto entre o clero, quanto com a população comum, mas... Cuidado que não é só o debate, tu vai ter que lidar com o teu público depois no dia seguinte. Sim, não, mas isso... Eu sempre falo, para de choramingar na internet e vai trabalhar na festa junina da sua igreja, vai ser catequista, vai fazer alguma coisa. Você quer acabar com a crise na igreja? Isso é papo pra padre, bispo e cardeal, e se você quiser fazer alguma coisa, vá tu ser o ponta firme da sua paróquia, não é ficar em casa igual um retardado trancado no quarto falando, você está vacante, Rapaz, Saquarema é brabo, velho, ele é brabo. Eu vou falar, eu tô ajudando lá no Bom Jesus da Cana Verde, a igreja que você foi lá, você que tá montando a barraquinha lá, eu tô colaborando lá com eles, tá? Muito bom, Saquarema. O que acontece?